Bom, o texto de hoje é Gálatas, capítulo 3. Nós leremos Gálatas 3 e nós vamos dos versículos 15 do capítulo 3 até o versículo 7 do capítulo 4. Essa mensagem ela será dividida em 3 partes. As 3 partes são, se vocês gostam de anotar aí os pontos da mensagem, as 3 partes serão a promessa, a tutela e a adoção. São as 3 partes da mensagem de hoje. Nós temos estudado a carta aos Gálatas e nós vemos que o tema central da carta aos Gálatas é a liberdade que o cristão tem em relação a seguir a lei de Moisés. O cristão ele é justificado somente pela fé e, portanto, ele está livre das leis cerimoniais e das leis sacerdotais de Israel. Esse é o tema central de Gálatas. Essa carta, que foi uma das primeiras que o apóstolo Paulo escreveu, ela foi escrita porque havia um grupo herético, chamado de Os Judaizantes, que estava ali invadindo as igrejas da Galácia, e esse grupo estava tentando convencer as igrejas da região da Galácia de que sem a circuncisão, sem a guarda do sábado, sem as leis cerimoniais de Israel, não seria possível ser salvo. Jesus era bom, Jesus salvava, mas não era o suficiente. Então a leitura hoje será feita conforme a exposição vai acontecendo. Bom, para começar essa mensagem, eu queria trazer uma pequena reflexão a respeito da palavra promessa. Como essa palavra aparece 7 vezes no trecho que a gente vai ler hoje, ela acaba se tornando uma palavra central para a nossa exposição. Tá? A palavra em si, a palavra promessa em si, ela já tem uma carga muito positiva, não é? A gente gosta muito quando alguém faz uma promessa para a gente. Uma promessa ela é uma aliança de lealdade que se faz de uma pessoa para outra, né? Uma aliança de integridade. Alguns sinônimos da palavra promessa seriam uma garantia ou um voto, certo? E uma das características das promessas, uma das características de uma promessa é que uma promessa é algo incondicional. Eu não faço uma promessa para alguém esperando algo em troca. Uma promessa que eu faço para alguém, ela não depende de algo que esse alguém venha a fazer por mim em troca. Senão vira um acordo. Deixa de ser uma promessa e vira um acordo. Eu posso até dizer assim, ó, eu prometo que eu vou fazer isso por você se você fizer algo por mim em troca. Eu posso até usar a palavra dessa maneira, não tem problema. Mas o que aconteceu aí de fato na prática não foi uma promessa, foi um acordo. Foi um trato feito entre 2 partes. E ao longo do Antigo Testamento, Deus ele fez muitas promessas. Muitas promessas. Uma dessas promessas foi, por exemplo, aquela que foi feita ao rei Davi. De que a dinastia dele seria eterna. De que os descendentes dele reinariam para sempre. Essa promessa, em última análise, se cumpre em Jesus, que reina para sempre e é descendente de Davi. Qual foi o mérito de Davi nisso? Qual foi o acordo que Deus fez com Davi para que Davi fizesse isso? Nenhum. Ele prometeu para Davi que a descendência dele seria eterna e ponto. E ponto. E isso, essa pequena introdução, ela foi feita para que nós pudéssemos falar da primeira parte da nossa mensagem. A primeira parte da mensagem é a promessa. Então vamos ler os versículos 15 e 16 de Gálatas 3. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Bom, nesse trecho, o apóstolo Paulo vai fazer uma coisa que se faz muito quando se prega, não é? Ele faz uma ilustração. Quando ele diz, falo em termos humanos, logo no começo do versículo 15, o que ele quer dizer é o seguinte, que ele está a ponto de usar uma situação do dia a dia, uma situação corriqueira, para reforçar um argumento. E a ilustração dele parte da seguinte pergunta: como funciona um contrato? Você já assinou um contrato? Vocês já assinaram um contrato? Um contrato de trabalho, um contrato de um financiamento que se faz com o banco, não é? De abertura de conta, aluguel, por exemplo. Vamos a algumas características de um contrato. Primeiro, as partes que assinam esse contrato precisam estar de acordo com os termos dele, correto? Senão não tem por que assinar um contrato. Segundo, uma vez assinado, você não pode mudar os termos do contrato ao seu bel prazer, correto? De forma que eu posso até descumprir o que o contrato diz, mas eu
Viverei as consequências disso, correto? Então o apóstolo ele usa essa ilustração para dizer que já havia um contrato assinado, ratificado, antes que a lei de Moisés fosse dada. Lembrem-se que a lei de Moisés, ela era o grande argumento dos judaizantes. Os judaizantes diziam, olha só, salvação sem a lei não existe. Salvação sem a lei de Moisés, sem as 613 leis dadas a Israel por meio de Moisés, não existe. Porém, o que Paulo quer defender é que o contrato, digamos assim, da salvação já estava assinado antes de Moisés. E por isso ele vai dizer que um contrato não pode ser ratificado, mesmo quando é só um contrato humano. E quando isso aconteceu? Quando esse contrato foi firmado? Esse contrato foi firmado em Abraão, muito antes de Moisés. E aí ele usa a palavra que nós definimos no início do sermão nesse trecho, né? A palavra promessas. O contrato na ilustração de Paulo foi a promessa que Deus fez a Abraão. E aí você pode dizer para mim assim, mas peraí, você acabou de dizer que uma promessa não é um contrato, não é um acordo. Por quê? Porque um contrato é feito entre partes e a promessa é incondicional. A gente acabou de dizer isso. Então como é que o contrato que Deus tinha antes de Moisés era uma promessa? O que ocorreu entre Deus e Abraão foi tanto um contrato, uma aliança, um acordo, quanto uma promessa. A diferença é a seguinte, quem são as partes do contrato, quem são as partes da promessa? Essa é a diferença. Vejam o que está escrito lá em Gênesis 15, eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 15, a partir do versículo 8, Deus acaba de fazer uma promessa a Abraão, e Abraão está interagindo com Deus. E Abraão pergunta o seguinte, Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? Ou seja, qual é a garantia disso que o Senhor está me falando? E o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio, e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou ao meio. Isso aqui que está acontecendo era a maneira como se firmava contratos no Antigo Oriente. Tá bom? Então, como é que se assinava um contrato? Hoje a gente tem um papel, está escrito ali, a gente vai e reconhece firma no cartório, assina, acabou. Antigamente não tinha papel, né? Não tinha assinatura, não tinha nada disso. O que tinha? Tinha esse ritual de você cortar animais ao meio e as partes passarem pelo meio dos animais como um compromisso de cumprir aquele acordo. E aí continua o texto. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava, expulsava elas. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então Abraão dormiu. Ele dormiu. Ele cortou os animais e dormiu. Então o Senhor disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Então aqui Deus começa a expor para Abraão tudo o que aconteceria, não é, com essa descendência que ele estava prometendo a ele, como essa descendência tomaria posse daquela terra, e ao final, o que acontece lá no finalzinho, lá no versículo 17, quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Então, Deus passou pelo meio dos animais. Esse fogareiro e fumegante, não é? E a tocha de fogo é uma representação de Deus que se manifestou já muitas vezes como fogo, certo? Perceba que o que aconteceu aqui foi um evento de assinatura de contrato, em que Deus fez de si mesmo todas as partes envolvidas. Ele passou pelo meio dos animais. E aí, a gente não sabe se o fogareiro e a tocha era o pai e o filho fazendo um contrato entre si, as pessoas da Trindade. Para nós não importa isso. O que importa é, Deus passou pelo meio dos animais. Ele firmou um contrato consigo mesmo. Abraão dormiu. Esse compromisso que Deus fez consigo mesmo, esse acordo dele com ele mesmo, ele é exposto pelo autor de Hebreus. O autor de Hebreus vai falar lá em Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. O contrato foi ratificado. E a promessa também. E a promessa também. Ao passo que Deus fez consigo mesmo uma aliança, um acordo em Gênesis 15, Abraão recebeu a promessa dos benefícios dessa aliança. Então, do ponto de vista de Abraão, é uma promessa. Do ponto de vista de Deus, é um contrato, é um acordo, é uma aliança. Deus assinou um contrato e entregou todos os benefícios a Abraão por meio de uma promessa. E aí, ele diz o seguinte, o texto vai dizer o seguinte, que a promessa foi feita ao seu descendente e não aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Ou seja, o verdadeiro objeto dessa promessa foi Jesus Cristo. A promessa não foi aos descendentes de Abraão, correto? Então, primeira implicação disso, não foi a nação de Israel que recebeu a promessa de que por meio dela seriam abençoadas todas as nações. Senão, nós até poderíamos dizer que por meio da lei de Israel as pessoas seriam salvas. Porque a promessa foi feita à nação de Israel, não é?
Agora, a promessa foi feita a um descendente. E por meio deste descendente as nações seriam abençoadas. E este descendente é Jesus. Por meio dele, as nações da terra são abençoadas. O pacto não foi feito com muitas sementes de Abraão. Foi feita com uma única semente. E a promessa, então, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas na descendência de Abraão se referia a Jesus Cristo. Judeu e gentio são herdeiros dessa promessa nos mesmos termos. Exatamente nos mesmos termos. E aí vejam o versículo seguinte, versículo 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois a ponto de anular a promessa. Quando ele começa aqui o versículo com "e digo isto", é como se ele dissesse assim, é isto que eu quero dizer. Então ele vai explicar o que ele quis dizer até aqui. Então perceba que Paulo chama a pregação de justificação mediante a fé somente. Nesse versículo ele chama essa pregação de aliança já anteriormente confirmada por Deus. Está no versículo. Ou seja, a pregação dele não é nova. Quando ele vem aos Gálatas dizendo que a salvação é pela fé em Cristo somente, essa pregação não é nova. Essa pregação é uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Antes que houvesse Moisés e a lei, Abraão já havia sido justificado por crer na promessa. Que é o que? O contrato de Deus consigo mesmo. E aí 430 anos depois de Abraão, e aí só um detalhe aqui, esse 430 anos é um cálculo feito a partir do neto de Abraão, que é Jacó, que foi o último a quem essa promessa foi reafirmada. Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó, 430 anos depois, vem Moisés com a lei. 430 anos depois, vem a lei de Moisés, e essa lei que Deus deu a Moisés de maneira nenhuma tinha o objetivo de anular a promessa que já tinha sido feita a Abraão. De maneira nenhuma. Ele já havia consumado isso, já havia prometido, fixado e ratificado isso em Abraão. E o que ele havia já ratificado, prometido e fixado com Abraão? A salvação pela fé. Já estava determinada em Abraão. A pergunta de Paulo aos judaizantes, em suma, é a seguinte: qual foi o pacto feito antes, de Moisés ou de Abraão? Quem veio primeiro? Abraão com a promessa da justificação pela fé ou Moisés com a lei? Abraão veio primeiro. Abraão foi o primeiro, um pacto eterno foi feito com ele. Então, de maneira nenhuma, a lei que veio 430 anos depois em Moisés pode anular aquilo que Deus já tinha feito de acordo com Abraão. O pacto com Abraão é o pacto da fé na promessa, e a promessa é Cristo. A doutrina do sola fide e do solus Christus não começou no século XVI com a Reforma. Essa doutrina do sola fide e do solus Christus, que foi anatematizada pela Igreja Romana no Concílio de Trento, na Contra-Reforma, onde eles claramente escreveram: se alguém crê que a salvação é somente pela fé, seja anátema. Essa doutrina que a Igreja Católica amaldiçoou não começou na Reforma com os reformadores. Ela não começou com os apóstolos. Ela começou há mais de 4.000 anos em Abraão. Já havia um contrato assinado de salvação pela fé antes do encontro de Deus com Moisés no Sinai, antes de Jesus, antes dos apóstolos, antes dos reformadores, antes dos puritanos, antes dos 10 mandamentos, antes da lei. A promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Vejam o próximo versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Essa herança de que o texto fala aqui são todas as bênçãos a serem herdadas pelos filhos espirituais de Abraão, de acordo com a promessa feita a ele e a sua semente, que é Jesus Cristo. A justificação pela fé. Se nós dissermos que a salvação vem das tábuas de Moisés, do nosso mérito em cumprir a lei, então ela não vem da promessa que Deus fez a Abraão. Perceba, as duas coisas são incompatíveis. E isso anularia o que Paulo disse aos Efésios no capítulo 2, que vocês são salvos de graça, mediante a fé. E essa fé nem vem de vocês, ela é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É por meio da promessa dada gratuitamente a Abraão, sempre foi. E essa promessa é que por meio da descendência dele, Jesus Cristo, todas as nações, de judeus e de gentios, seriam abençoadas. A lei não salva. A lei nunca salvou. Nunca salvou. Mas aí pode vir a pergunta, não é? Então para que serve a lei? Se Deus fez uma promessa a Abraão, e aí ele deu uma lei de faça, não faça depois, para que serve essa lei? E é exatamente
O que nos leva ao segundo ponto dessa mensagem. O segundo ponto dessa mensagem é a tutela. E essa pergunta está no versículo seguinte, versículo 19. Logo, para que é a lei? Versículo 19. E a resposta foi dada no mesmo versículo. Ela foi acrescentada por causa das transgressões. E aqui é algo importante. A lei, ela tinha muitos objetivos debaixo do guarda-chuva de revelar o pecado, não é? Ela tinha o objetivo de ensino, ela tinha o objetivo de organizar a sociedade, organização social, de gerar uma identidade nacional, não é? Não corte o cabelo assim, não coma isso, não coma aquilo. Mas Paulo, ele afunila o motivo da existência da lei a um motivo central, as transgressões, o pecado. Existe um ditado antigo no mundo filosófico que diz o seguinte: boas leis procedem de más condutas. Se as pessoas não dirigissem em velocidades perigosas, não haveria necessidade de existirem leis de velocidade no trânsito, correto? Deus acrescentou a lei, em primeiro lugar, para refrear a maldade humana um pouco. Para conter o ímpeto humano de fazer o que é errado. Como diz Romanos 5,13, porque antes de ser dada a lei, havia pecado no mundo. Mas o pecado ele não é levado em conta quando não há lei. Então o primeiro motivo é esse, refrear a maldade humana. Mas um outro motivo, que ainda é mais conectado à doutrina da salvação, é o seguinte: diagnosticar uma doença. Lembram do exemplo que eu dei do meu pai? Em outra ocasião eu dei o seguinte exemplo. Meu pai descobriu câncer há 10 anos. Foi ao hospital, fez uma ressonância. A ressonância revelou o câncer do meu pai, mas não o curou. A lei de Deus nada mais é do que uma ressonância, que revela o seu pecado, mas não tem o poder de curá-la. Ou seja, Deus ele prometeu uma solução para o problema do pecado a Abraão pela fé. E décadas depois, ele deu a Moisés algo que revelaria esse pecado. Explicando de maneira mais simples, Deus revelou a cura, ele ofereceu a cura antes de diagnosticar a doença. Quando ele diagnosticou a doença, a cura já havia sido oferecida. Ele deu primeiro a promessa a Abraão, pela fé. E depois, para mostrar a doença a ser curada, ele deu as tábuas a Moisés. Essas tábuas, que eram as tábuas da lei, essas tábuas não são um acordo de promessa, como o que foi feito em Abraão. A lei funciona num sistema de acordo mesmo. Faça isso e eu faço aquilo. Não faça isso e eu não faço aquilo. A lei é um acordo. O ser humano não fez, a partir dele ficou muito claro a todos o quanto ele necessita da misericórdia de Deus, o quanto ele necessita que Deus o cure, que Deus dê um jeito, porque se Deus vier para ele, para o ser humano, com uma parte para o ser humano no acordo, como por meio da lei, ele não consegue cumprir. E aí vem a condenação. Deus já sabia disso, claro. E por isso ele deu a Abraão a fé. Agora, o homem precisava saber disso. O homem precisava ver o diagnóstico dessa doença, chamada pecado, e então Deus deu a lei a Moisés. Por causa das transgressões. Mas havia uma vigência. Vejam a continuação. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então a lei aqui ela era uma ferramenta de guia, um pedagogo, que nos ensinaria a moral de Deus, até que a moral absoluta encarnasse. Até que Jesus Cristo, que é a obediência absoluta ao padrão de Deus, viesse. Então a ordem de Deus para organizar a salvação ela é muito interessante. Ele primeiro oferece a cura a Abraão, Jesus Cristo. Ele dá a Abraão uma ferramenta de acesso a essa cura que é a fé na promessa. Aí ele mostra a Moisés a doença, por meio da lei. Depois ele envia Jesus para cumprir a lei, Jesus que nasce debaixo dessa lei, e essa ferramenta de diagnóstico da doença que é a lei não diagnosticou nenhuma doença em Jesus, e então ele nos salva por meio da fé naquele que cumpriu a lei. A gente vê no versículo que essa lei foi promulgada por anjos, né, como o próprio diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, já havia afirmado em Atos capítulo 7, 53. Ele havia dito, vocês que receberam a lei por meio do ministério de anjos e não aguardaram. E aí fica aqui uma curiosidade a respeito da hierarquia cósmica antes que viesse Jesus, não é? Nós tínhamos ali Deus, né, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o ser de Deus. E logo abaixo de Deus, na hierarquia cósmica, estavam os anjos, por meio dos quais Deus trabalhou o tempo inteiro no Antigo Testamento. E abaixo dos anjos estava o homem.
Abaixo dos anjos estava o homem. Mas aí vem Jesus, ele encarna como homem, como diz o autor de Hebreus, né, que ele se fez um pouco menor do que os anjos, ele se colocou abaixo da posição dos anjos na hierarquia, ele vem, morre por nós, ele se submete a essa lei promulgada por anjos, e quando ele sobe aos céus, nós lemos em Mateus 28, toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Jesus. Então essa hierarquia ela muda um pouco depois de Jesus. Deus Pai, Deus Filho representando todos os homens e os anjos abaixo. Mas essa lei de Moisés havia sido realmente promulgada por meio dos anjos. Como isso se deu, judicialmente falando, a gente não sabe. A gente sabe que eles tiveram parte nisso. E aí o versículo 20 diz: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Essa passagem é muito difícil de interpretar. Mas o que me parece, e pareceu coerente aos teólogos ao longo da história, é o seguinte. Primeiro, o mediador não é de um só. Numa aliança, existe uma parte que media o relacionamento das outras partes, correto? E os dois se submetem a essa parte. Existe normalmente uma ordem judicial, um corpo legislativo qualquer, um fórum que media o acordo entre as partes da aliança. O trabalhador e o empregador, por exemplo, os dois se submetem a uma lei do trabalho, correto? Esse é o mediador deles, para que o cumprimento desse acordo não fique só na boa vontade das partes, não é? O mediador não é de um só. O mediador media todas as partes envolvidas no acordo. Logo, se a lei fosse um mediador entre Deus e o homem, haveria uma parte de Deus, uma parte dos homens, e os dois, assim como um locador e um locatário, estão os dois sujeitos à autoridade jurídica que promulga o contrato de locação, os dois, Deus e o homem, estariam sujeitos ao cumprimento da lei. O homem com a parte dele, Deus com a sua. Mas adivinha? Deus é um só, como diz aqui o versículo. Deus ele já havia feito um acordo consigo mesmo, ele fez um compromisso cósmico consigo mesmo, sem que Abraão e os herdeiros da promessa assinassem contrato nenhum. Ele passou sozinho pelo meio dos animais. Então, como bem diz João Calvino comentando esse trecho, não há espaço para um mediador, a não ser que uma das partes tenha algo para negociar com a outra. Deus não tem nada para negociar com o homem, nada. Não existe nada que o homem possa fazer a Deus que agregue mais valor àquilo que ele já tem, porque tudo é dele. Deus é um só, não há mediador que possa colocar Deus abaixo dele e a gente abaixo dele também para que haja um contrato, um acordo a ser feito entre as partes. Não existe isso. Deus é uma entidade sola que fez um compromisso uno consigo mesmo entre o Pai e o Filho, as pessoas ali do ser de Deus, sem mediação. E ele escolheu Abraão e ele prometeu redenção através da semente de Abraão, que teve acesso a essa promessa por meio da fé e não por meio de um contrato assinado entre Deus e Abraão. Então a briga de Paulo com os judaizantes é a seguinte: vocês consideram a aliança mosaica, a lei de Moisés, como um fim em si mesmo, mas ela não é. A lei foi posta ali por conta das transgressões, mas ela não foi adicionada ao contrato como um apêndice, senão isso teria mudado os termos da aliança. Não. Para que serve a lei? Por causa das transgressões, para diagnosticar a doença que Deus prometeu curar. E isso contradiz, de alguma forma, o pacto que Deus havia feito com Abraão? Vamos ver, versículo 21. Seria a lei, então, contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. A pergunta aqui é: se Deus prometeu algo de graça a Abraão e depois deu uma lista de regras, ele se contradisse? Tipo assim, tio Newton, vou te dar um carro de graça, se você me der 30 mil reais. Foi isso que Deus fez? De maneira nenhuma. Deus não se contradiz. Por quê? Porque a lista de regras não era para salvar, ela nunca foi. Tipo, eu disse que eu ia te dar o carro de graça, eu pedi os 30 mil para forçar você a olhar na sua conta no banco, ver que ela estava negativa e ver o valor daquilo que eu estava te dando de graça. A lei nunca teve o objetivo de salvar. Se ela salvasse, aí sim, Deus teria se contradito. Se a lei tivesse o poder de salvar o homem, ela teria se contradito. Se alguém pudesse pegar as tábuas de Moisés, seguir os passos das tábuas de Moisés, um a um, cada um dos 10 mandamentos, e se salvar por meio deles, aí sim Deus teria se contradito. Mas ela nunca salvou. Nunca. Vejam o que a lei fez. Versículos 22 e 23. A Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para esta fé que no futuro haveria de ser revelada. Refraseando, a lei mostrou para todo mundo que todos são pecadores. É isso que quer dizer, ele encerrou tudo sob o pecado. Para que a promessa dada a Abraão fosse aplicada aos que creem. Nem haveria no que crer sem a lei. Deus prometeu salvar do pecado. A lei revelou o que é pecado.
E agora você olha para Jesus e tem no que crer. E aqui é algo incrível, muita atenção nessa parte, muita atenção. Até que esse objeto da fé viesse, muita atenção. O objeto da fé é Jesus. Até que o objeto da fé viesse. A lei funcionava como óculos, que dava ao povo a condição de enxergar o padrão perfeito de santidade. Percebam, Jesus ainda não havia vindo. Hoje, nós olhamos para trás, vemos a vida perfeita de Jesus, e nós temos como fazer um contraste com a nossa vida. A perfeição de Jesus versus a minha imperfeição. Sem Jesus, não tinha para quem olhar ainda. Então eles tinham como olhar para um ideal de homem perfeito, através da lei. Jesus, como é que ele se mostrou um homem perfeito? Cumprindo toda a lei. Não havia Jesus ainda. Então eles olhavam para o ideal de perfeição olhando para a lei. E hoje, quando nós olhamos para a santidade de Jesus, olhamos para o nosso pecado, vemos o contraste, mas eles olhavam para a lei. O povo via o pecado por meio da lei. Via que precisava de salvação por estar aquém do padrão do Senhor. Então eles criam na salvação que viria por meio do Messias. A lei era pedagógica. Ela ensinava o padrão no qual só Jesus Cristo se encaixou na história. E vejam a continuação, versículo 24. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A lei foi dada para que nós fôssemos justificados pela fé. A lei não foi dada para que nós fôssemos justificados por meio da lei. Ela foi dada para que fôssemos justificados por meio da fé. Versículo 25. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Vejam, o padrão moral de Deus continuou o mesmo. Mas as tábuas de Moisés encarnaram. O verbo encarnou, o verbo se fez carne, a palavra encarnou. Olhe para ele, creia nele. Tire um pouco os olhos da lista de regras, que é uma coisa que o cristão tem muita dificuldade de fazer, porque ainda amarra muito a própria salvação, a própria conduta. Mas tire um pouco os olhos da lista de regras e olhe um pouco para a santidade de Jesus. Ele é o cumprimento das regras encarnado. O objetivo da lei nunca foi buscar refúgio na lei. Veja, tudo que Deus fez ao longo da história tinha como objetivo nos conduzir à graça, nos conduzir à fé, inclusive a lei. Inclusive a lei. E aí, entre tantos pactos unilaterais que ele fez, com Abraão, prometendo a descendência, prometendo a terra, com Davi, prometendo a dinastia eterna, né, sobre Israel, no desenrolar dessa história, ele eventualmente fez uma pequena aliança bilateral com Moisés, que era a lei. Na graça, Deus diz, eu farei, eu farei, eu farei, eu farei. Eu preservarei, eu serei. Isso independe de você. Na lei ele diz, faça, senão... Mas uma coisa não é contrária à outra. Não é contrária à outra por quê? Porque uma das coisas que mais dá doçura à boa notícia, que mais dá doçura ao evangelho, é a má notícia. Saber qual é a má notícia faz com que o evangelho tenha um gosto especial. A lei trouxe a má notícia, você não tem condições. O evangelho traz a boa notícia. Eu farei por você. Então, como diz o texto, a lei manteve todos sob o pecado. E Deus, antes de Jesus, como diz Paulo aos Romanos, ele aguentou pacientemente e deixou impune os pecados do Antigo Testamento até que viesse Jesus. O resumo dessa parte é o seguinte, a lei coloca um fardo gigantesco sobre os nossos ombros. Um cansaço gigante, porque o pecado não nos deixa obedecer a Deus para sermos salvos. Até que vem Jesus e diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomem o meu fardo, porque ele é leve. Ele é leve. Então, o resumo dessa parte. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre foi. Nunca houve tempo da lei e tempo da graça. Não existe isso. Sempre foi tempo da graça. Desde Gênesis 3,15, quando Deus prometeu a descendência a Eva, que esmagaria a cabeça da serpente, desde ali era a salvação pela graça mediante a fé. 2. Não há briga entre a graça de Deus e a lei de Moisés. Nenhuma. Isso nos leva a uma doutrina muito gloriosa da fé cristã, muito gloriosa, que é a doutrina da adoção. Uma doutrina que é pouco estudada nas igrejas, mas que é peça central da nossa salvação. E essa é a terceira parte da nossa mensagem, a adoção. Versículos 26 e 27, vejam. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Existe uma concepção errada
de que todos são filhos de Deus, simplesmente por terem nascido. Mas isso não é o que a Escritura ensina. Pelo contrário, João ele nos ensina na sua primeira carta que quem não está em Cristo é filho do diabo. É isso que ele ensina. Deus ele tem um filho legítimo, Jesus Cristo. E quando nós nos convertemos, quando Deus nos converte, melhor dizendo, ele nos dá uma nova natureza. E nós adquirimos essa nova natureza mediante a fé. E como diz o texto, nós somos batizados em Cristo. A palavra batizado, por mais que os aspersionistas, né, queiram brigar com isso, a palavra batizado significa imerso no grego. Nós somos imersos em Cristo. Não mais em Adão. Mas Cristo passa a ser o nosso representante federal. E em Cristo, que é uma expressão repetida muito ao longo da carta aos Gálatas, em Cristo, pela fé, estando nele, que é filho legítimo, nós somos representados por ele. Então nós somos adotados, nós somos feitos filhos de Deus. E a implicação prática disso em um mundo tão diverso como o nosso está nos versículos 28 e 29. Assim sendo, não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Uma coisa interessante é a seguinte, na lei essas diferenças todas existem. A mulher tem um valor, o homem tem outro, o judeu é o herdeiro natural, o gentil é o de fora, não é? O liberto ele tem ali o seu status, o escravo ele tem outro, mas em Cristo, todos somos revestidos da mesma natureza. Essa diferença não pode existir, porque nós somos cristãos. Deus olha para nós e vê todos seus filhos, pequenos cristos, adotados por Ele, em Cristo. É claro que esse texto não está de nenhuma forma falando sobre papéis. É claro que existem diferenças óbvias entre homens e mulheres. É claro que existem classes sociais, existem diferenças hierárquicas em certos ambientes. Mas isso é a organização da vida prática, a ordem criacional de Deus para a família. Mas do ponto de vista da salvação, da justificação em Cristo, nós somos todos iguais, todos salvos do mesmo jeito, para o mesmo propósito, sermos filhos de Deus em Cristo. Isso foi planejado desde a eternidade passada. Descendentes de Abraão, filhos de Deus em Cristo, pela fé. E é muito legal que o texto diz, e como vocês estão em Cristo, vocês são herdeiros, segundo a promessa. Segundo a promessa que foi feita a Abraão. Mas como é em Cristo, e antes de Jesus, como viviam esses filhos? Pode passar para o capítulo 4, versículos 1 a 5. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa figura que Paulo usa é do antigo Império Romano, no qual o proprietário de uma casa, quando ele tinha um filho pequeno, ele normalmente deixava esse filho sendo cuidado por um tutor. No mundo antigo isso era muito comum. O próprio Alexandre o Grande foi deixado pelo seu pai aos cuidados de Aristóteles, não é? O filho é filho. Mas em termos de poder usufruir da propriedade do pai, pelo menos quando ele é menor, não existe muita diferença entre ele e o escravo. Ou o filho do escravo que está na mesma casa. Não há muitos direitos. Existe o tempo certo para esse filho pegar a herança. Foi igual no caso dos seres humanos. Houve uma menoridade espiritual. Os filhos estiveram durante um tempo sob a promessa da herança. E o tutor nessa época era a lei. Fomos predestinados a sermos filhos e eventualmente essa data chegou. A chamada plenitude dos tempos aqui. O tempo perfeito, não é? Em que Deus enviou Jesus, que nasceu de mulher, ou seja, nasceu como homem, humano, debaixo da mesma lei que Deus deu a nós. Nosso representante. E durante 33 anos, 33, quantos anos vocês têm? Pensem na idade de vocês aí. Eu vou fazer 33 daqui a 6 anos. E eu já pequei muito na minha vida. Muito. 33 anos. Sendo filho de Deus por excelência, não cometeu nenhum pecado. Nenhuma transgressão da lei. Nenhum. 33 anos. A mesma lei
que deixou claro o nosso pecado, deixou clara a santidade de Jesus. E na obra dele, que é filho por excelência, nós fomos adotados. E por causa desta adoção, versículos 6 e 7, olha só, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Lembram do batismo de Jesus? Quando ele foi reconhecido como filho de Deus, o Espírito desce sobre ele. E o Pai diz, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Esse mesmo Espírito que autenticou Jesus como Filho de Deus, desce sobre nós pela fé. E é nesse Espírito que nós clamamos. Nesse Espírito que ora por nós com gemidos inexprimíveis, é que nós clamamos, Abba, Pai. Perceberam como a Trindade está em ação nesse processo de adoção? Todo o ser de Deus, o Pai nos escolhe para a adoção, o Filho nos representa e o Espírito sela a adoção. E é o Espírito, e é no Espírito, é no poder do Espírito que nós clamamos. Abba, Pai, que é uma expressão hebraica de reverência, de intimidade, de carinho com o Pai. E é nesse Espírito que ora por nós, que nós podemos orar, Pai nosso que estás no céu. Nós somos filhos de Deus em Cristo. E essa é a promessa feita a Abraão. Uma grande descendência a ser adotada por Deus em Cristo. Antes da adoção, a lei de Moisés foi tutora. Mas hoje nós somos filhos, filhos segundo a promessa. Você é filho de Deus em Cristo. Qual é a lei que precisa ser seguida para que alguém seja adotado como filho? Qual é a regra, qual é a condição? Senão o amor do Pai que adota. Pura graça. Pura graça. Creia em Jesus, coloque a fé nele e venha fazer parte da família de Deus, porque como diz o texto, sendo filho você também é herdeiro, segundo a promessa. Louvado seja Deus pela promessa da nossa adoção em Cristo Jesus. Vamos orar?